Bom dia, irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Queria trazer uma reflexão sobre um texto que gera um pouco de confusão devido a algumas teologias existentes, devido a algumas coisas que são ditas nos dias de hoje. Quando Jesus fala aqui em João capítulo 14, verso 2 e 3, quando ele diz: "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também." Essa questão aqui de moradas, preparar lugar, isso gera um pouco de confusão. Por quê? Porque existe uma teologia que diz que nós vamos viver no céu em mansões celestiais, que vamos andar em ruas de ouro. Existe até música, né, que fala sobre isso, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Mas isso é uma teologia enganosa, isso é uma teologia que leva a gente a querer viver no céu por causa dessas questões, né? Nós não temos isso aqui, nós não conquistamos isso aqui, então vamos conquistar no céu. E perde-se o desejo de estar com Deus, né, por causa dessas questões. Perde-se aquele sentimento que Paulo tinha quando ele dizia que queria partir e estar com Cristo, e não partir para gozar de mansões ou ruas de ouro, porque aqui não teve, né? Então, o que Jesus quer dizer com isso aqui? Se nós formos pensar em termos de preparar lugar, seria justamente estar preparando essas mansões, preparando essas ruas de ouro. Nós vamos entender que Jesus está falando aqui da sua ascensão, e depois, quando ele diz voltarei, que ele está falando da sua volta, da volta de Cristo, né, da sua segunda vinda. Mas ele não está falando disso. Do que Jesus está falando aqui, né? Se a gente for reparar, ele está falando: quando eu for e vos preparar lugar. Ele diz: vou preparar-vos lugar. Quando foi que Jesus preparou lugar para nós junto a Deus? Quando foi que o nosso lugar junto a Deus foi preparado? Ora, nós sabemos que esse lugar foi preparado na cruz. Então, quando ele diz: quando eu for e vos preparar lugar, quando ele fala de for, ele está falando da sua morte. E se ele está falando quando eu for da sua morte, ora, então quando ele diz voltarei e vos receberei para mim mesmo, ele está falando da sua ressurreição. E não simplesmente da sua ascensão e da sua volta. Porque esse lugar ele nos preparou na cruz. O lugar do homem salvo foi preparado na cruz do Calvário. E não está sendo preparado agora. Jesus não está no céu construindo as mansões, construindo as ruas de ouro. Jesus está no céu preparando-se para voltar, mas ele preparou o nosso lugar junto a Deus. A nossa morada foi garantida junto a Deus na cruz. Então a volta dele seria a sua ressurreição. Isso tem uma certa lógica também quando a gente pensa o seguinte: o homem não foi criado para viver no céu. Nós não vamos viver uma eternidade no céu. Essa ideia de que nós vamos viver no céu foi uma ideia criada muito antigamente e que se fixou na visão dos cristãos, mas ela não é real. Porque vamos parar para pensar. Deus preparou todo um ambiente durante 5 dias para então criar o homem. Como Deus criou o homem? Primeiro criou o corpo do pó da terra. Mas esse corpo não tinha vida. Era um corpo inerte. Quando ele sopra no homem o espírito, que no hebraico é a ruach, ou ruach, né? Então a Bíblia diz que o homem se torna alma vivente. Por que diz alma vivente? Porque na visão do Velho Testamento, alma significa pensamento, né? Raciocínio, possibilidade de haver comunicação. Deus não tem comunhão com outros seres criados. Deus não tem comunhão com leão, com cachorro, com cavalo. Deus não tem comunhão com eles. Por quê? Porque não são alma vivente. Não são seres vivos
com possibilidade de uma comunhão, de raciocínio, de relacionamento. O homem, sim. E Deus criou esse homem ao juntar o corpo e o espírito para formar uma alma vivente que se relacionaria com ele, que teria comunhão com ele, que poderia se comunicar com ele. Então, ele colocou o homem aqui nesse ambiente que ele criou durante 5 dias para que o homem pudesse viver e ali se relacionar com ele. O que é o céu? O céu, ele é o lugar para onde o espírito vai quando há ruptura. Aquilo que diz em Eclesiastes, quando é cortado o fio de prata, quando o homem morre, quando há uma ruptura entre corpo e espírito, eles se separam. O corpo de Salomão volta ao pó, mas o espírito volta para Deus que o criou. Então, o céu é um lugar para onde vai o espírito quando há a morte. É o lugar aonde o homem vai aguardar a ressurreição, que será a reunião do corpo que será restaurado com o espírito que foi renascido. E ali o novo homem, agora completamente glorificado, vai viver novamente, porque Cristo vai descer com a sua igreja. E então, a partir dessa reunião de corpo e espírito, o homem que tem a comunhão com Deus, com quem Deus quer se relacionar, estará completo novamente. Ora, e em que ambiente ele vai viver? O ambiente celestial? O ambiente celestial é do espírito. Nós não temos noção de como ele é. Paulo, quando foi arrebatado até o terceiro céu, ele diz que viu coisas inefáveis que não tinha como descrever, que era até proibido descrever. Então, o homem viveria lá se ele foi criado e reunido como corpo e espírito para viver no ambiente terreno. Ele viveria no ambiente celestial, espiritual? Não. Por isso que em Apocalipse 21, a palavra de Deus nos diz que Deus vai criar o quê? Uma nova terra. Nessa nova terra habitará a justiça. Quem é a justiça que vai habitar? Nós, que fomos feitos justiça de Deus, lá habitaremos. Então nós vamos viver a eternidade aqui na terra, nessa nova terra restaurada por Deus, para continuarmos eternamente esse relacionamento, essa comunhão, essa comunicação com Deus. Então não faz sentido pensarmos que Deus ou Jesus estaria construindo, preparando lugar para nós, construindo mansões celestiais nos céus, construindo ruas de ouro onde nós passearíamos. Isso é um pensamento, vamos dizer assim, egoísta. Isso é um pensamento até mesmo vaidoso. Não temos aqui, teremos lá. Então nosso desejo de ir para o céu é por causa dessas coisas e não por causa de Cristo. Então Jesus ele está deixando claro aqui o quê? Eu não estou preparando lugar agora com a minha ascensão, preparando mansões, preparando ruas de ouro. E não é quando eu voltar na minha segunda vinda que eu estarei aqui, como diz, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Não, Jesus está falando da sua morte, quando ele preparou o nosso lugar junto a Deus, e da ressurreição, quando ele então nos recebeu. Onde é que a gente vê essa questão da ressurreição? Paulo, ele fala em Efésios capítulo 2, no verso 6, em Efésios capítulo 1, o verso 20, ele está falando do poder de Deus nos versos de 15 a 19, ele está falando do poder de Deus, né? E aí ele fala que esse poder, no verso 20, Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. É aquilo que Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 3, quando ele diz que quer conhecer a Deus, conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Esse poder que fez Cristo se assentar à direita de Deus nos lugares celestiais. E no capítulo 2, verso 6, ele diz
e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, esse poder da ressurreição fez Cristo se assentar nos lugares celestiais e também nos fez nos assentar nesses mesmos lugares em Cristo. Por isso que ele vai dizer aqui em João 14, verso 2, né? Voltarei e vos receberei para mim mesmo. Aonde? Nos lugares celestiais. Onde ele está assentado e ele nos receberá. Por causa da ressurreição, por causa do poder da ressurreição. E aí no verso 3, ele vai dizer, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E no 4 ele vai dizer, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Por que ele está dizendo, onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou? Porque no capítulo 12, nos versos de 20 a 33, Jesus já havia anunciado a sua morte, que o caminho dele era o caminho da morte, que ele ia morrer. E então ele diz, vocês já sabem para onde eu vou para a cruz. Eu já disse isso para vocês, eu vim para isso. Vejam o que ele diz em João 12, de 20 a 33. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e André a Filipe, e Filipe comunicaram a Jesus, e respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me segue, olha agora, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então ele está anunciando a sua morte, ele está dizendo para os discípulos que eles sabem para onde ele vai, o destino dele é a cruz, e ali ele diz, onde eu estou, ali estará também o meu servo. Então ele está confirmando aqui no capítulo 14, no verso 3, quando ele diz, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus ele está mostrando, vocês já sabem para onde eu vou. Eu vou para a cruz. Na cruz eu vou conquistar o lugar. Eu vou preparar o lugar de vocês. E na ressurreição vou receber vocês nos lugares celestiais. Então, onde eu estou, vocês estarão. Então vejam que esse texto, ele está trabalhando a questão da morte e da ressurreição de Cristo. Os efeitos espirituais da morte e da ressurreição de Cristo. Não faz sentido a gente pensar nesse texto sobre a ascensão, onde ele prepararia um lugar para nós no céu, e depois a sua volta. Até porque, queridos, vejam que quando a palavra de Deus fala da volta de Cristo, fala que ele vem com a igreja desce com ele, mas em momento algum fala que depois da ressurreição, a igreja sobe novamente para o céu. A igreja fica na terra, para onde ele desceu, para viver aqui na nova terra, por toda a eternidade, em comunhão com Deus. Mas ele está falando que quando eu morri, quando eu fui para a cruz, eu preparei o lugar de vocês. E quando eu ressuscitei, eu os recebi nos lugares celestiais. É linda essa passagem. É muito mais lógica e até muito mais bonita, de muito mais graça, do que nós pensarmos que ele foi para o céu para preparar mansões e ruas de ouro para a gente morar. Não, ele está falando de comunhão. Ele está falando de glorificação. Ele está falando de transformação. A transformação que só a cruz pode gerar. Uma glorificação que a ressurreição nos dá. O poder da ressurreição agindo em nós e o poder da cruz garantindo o nosso lugar junto a Deus. Que essa palavra alegre o seu coração. Que essa palavra mostre a você
a grandeza do poder de Deus, a grandeza da graça, levando Jesus à cruz para preparar o meu e o teu lugar e para nos receber juntos por causa da ressurreição nos lugares celestiais em Cristo. Que Ele te alegre o coração, que Ele assim te abençoe. Amém.